Mais uma vez a tua graça, como sempre tem feito, Senhor, se renova a cada manhã. Obrigado, Deus. Não merecemos, Senhor, tanto amor, tanto cuidado, tanto zelo. Oh, Deus, obrigado. Em especial agradeço por ter me salvado de mim mesmo, Senhor, tantas vezes. Ajuda-nos, Senhor, a fazer um pouco de tanto que estamos servindo, fazer um pouco, Senhor, para Ti. Um pouco, Senhor, porque independente de qualquer coisa, qualquer esforço da nossa parte, ainda é tão pouco, diante da imensidão do que recebemos. Como aprendemos, o Teu amor nos constrange, Senhor. Que assim seja nessa noite, sejamos constrangidos, Senhor, pelo amor, a amar mais e amando, Te conhecer mais, Te conhecendo, Te obedecer mais, Senhor. Que a Tua luz possa resplandecer em nós, Senhor. Nos ajude a fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Teu reino difundido. Que os Teus eleitos sejam alcançados, Senhor. E que nós, por graça, possamos participar dessa obra maravilhosa. Eu oro, Senhor, para que cada irmão e irmã nessa noite aqui seja fortalecido no Senhor e na força do Seu poder, para que possamos combater o bom combate da fé, como de fato somos chamados a fazer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? O título da nossa mensagem de hoje eu vi sugestivo e já é autoexplicativo. O que você precisa saber acerca do fim? Quando nós olhamos para esse tipo de cenário, tem se tornado muito comum nos nossos dias, surgimento de pastores, bispos e outros títulos do nada, e pessoas vão ficando famosas e vão levando atrás de si multidões. Às vezes ficamos nos questionando por que tanta gente segue essas pessoas, uma vez que o engano é tão escrachado, né? A gente não pode jamais, como cristãos, cometer dois tipos de equívoco: achar que Satanás não tem poder nenhum e achar que Satanás tem todo o poder. Essas duas linhas de pensamento estão extremamente equivocadas. Mas não é por acaso que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Quando pegamos o livro do Apocalipse, vamos fazer hoje, se Deus assim permitir, no capítulo 13, se eu não me engano, ele vai enganar o mundo inteiro. Ele vai enganar o mundo inteiro. Então, tudo que nós temos assistido, desde a época da pandemia, né, mais ainda da época da pandemia para cá, é o desenrolar desses fatos que já deveríamos estar preparados para eles, no sentido de que não deveríamos estar perplexos ou aborrecidos, porque eles fazem parte do plano de Deus antes do fim. As coisas devem acontecer desse jeito. Eu acho interessante, quando eu passava hoje, eu fui fazer algumas coisas, e hoje quando eu passava naquela região em torno ali perto do Guatemi, onde fica a sede desse, acho que é bispo, né? A foto dele é uma coisa assim que estranha, né? Todo de preto agora, não tem mais terno e gravata, aquela aparente religiosidade, né? Agora é todo de preto, com a mão assim, parecendo um budista, né? E aí tem aquelas palavras, acho que nada quebra, nada não sei o quê. Eu falei, não é possível que uma pessoa dessa, alguém vai achar que é evangélico. Mas foi o que a gente falou até recentemente do universalismo. Então, o grupo de pessoas que ele quer conquistar não é só os evangélicos, não são só os religiosos. Ele vai conquistar a pessoa que senta na mesa do bar para beber cerveja e faz a aposta do Betis. Ele vai conquistar aquele que tem 5 amantes.
ele vai conquistar o traficante, ele vai conquistar o estelionatário, porque o propósito dele, a venda dele, né, o engano dele é supostamente proteger as pessoas dos perigos que o mundo tem, não sabendo as pessoas que ele é o principal perigo e que as próprias pessoas que o buscam como protetor são tão perigosas quanto ele, para elas e para o mundo. Então, quando nós vemos esse tipo de... temos o privilégio, entre aspas, de ver isso de tão perto, a gente deveria dar mais crédito ainda à Bíblia, se é que, né, se pode, porque a gente já deveria há muito dar todo o crédito à Bíblia. Mas quando vemos fatos como esse, anunciados tão detalhadamente de antemão, há milhares de anos atrás, se cumprindo assim diante dos nossos olhos, a gente deveria dar mais atenção aos alertas que a Bíblia diz, não só em relação a esses fatos que a gente tem visto, mas em relação a fatos da nossa própria vida. Por exemplo, vou repisar as más companhias. Isso é para mim. Isso é para mim. Não ache que porque eu sou pastor, alguma passagem bíblica é mais fácil para mim obedecer do que outra. Se você acredita na Bíblia, como eu espero que acredite, é mais difícil para mim, porque eu vou ser 2 vezes mais cobrado. Então, o peso que vocês vão ter, vão ser cobrados, eu vou ser cobrado 2 vezes mais. Então, não se engane. Eu não sou esse tipo de pastor, e nem espero ser, que finge uma espiritualidade. A nossa espiritualidade ela não pode ser fingida, ela tem que ser vivida. Até porque quando vemos espiritualidade na Bíblia tem como é que você trata a sua família, como é que você é no seu ambiente de trabalho, como é que você é na padaria, no supermercado, como é que você é quando as pessoas não estão te vendo. Espiritualidade é isso. Espiritualidade não é durante o culto, espiritualidade não é na frente dos outros se fingindo de religioso, quando a gente bota uma roupa religiosa ou não. Não, espiritualidade é 24 horas por dia. Na Bíblia, ou somos espirituais ou não somos. Nós não tem isso de que eu sou espiritual 2, 3 horas, depois sabe como a minha espiritualidade vai diluindo, não. Então, o espiritual não é infalível, que fique claro. O espiritual falha. E justamente por ser espiritual, reconhece o seu erro. Confessa e deixa. É importante que a gente esteja atento a isso, irmãos, porque não é por acaso que o papel de Satanás é nos acusar. E ele ganha extremamente vantagem quando nós ficamos, de certa forma, envergonhados e nos sentindo culpados em relação a erros que cometemos. Todo aquele que confessa e deixa... Olha, irmãos, não existe essa questão de pecado grande ou pequeno, mas existem determinados pecados que carregam em si consequências, por assim dizer, mais danosas, como, por exemplo, o pecado do homicídio. Você mata alguém, você não pode trazer essa pessoa de volta quando você se arrepende. Por que eu estou falando especificamente disso? Porque Davi matou Urias. Ele adulterou com Batseba. Pecados extremamente sérios, gravíssimos. Mas isso não fez dele um homem menor. Pelo menos não aos olhos de Deus. Satanás ele tem encontrado muita vantagem na vida das pessoas por elas se sentirem culpadas, envergonhadas de determinados erros, em vez de se sentirem arrependidas e buscando no seu Salvador a salvação. Então temos uma passagem tão linda da Bíblia, daquela mulher, que todos nós sabemos qual é a profissão dela, mulher pecadora, você sabe qual é a profissão dela, e ela entra na casa de um fariseu, que com certeza deveria ser a pessoa, mais respeitada, ou uma das mais respeitadas da cidade. Fez uma reunião para Jesus, não beijou Jesus, não mandou lavar os pés de Jesus, tratou Jesus como uma pessoa comum e ainda julgou Jesus como um falso profeta porque ele estava sendo beijado pelos pés por essa mulher pecadora.
E Jesus responde: se uma pessoa deve 5.000, não é precisamente esse número, mas eu estou só fazendo uma analogia, e outro deve 5 reais, qual é o que vai se sentir mais agradecido se o credor perdoar os dois? O que deve 5 reais ou o que deve 5.000? O judeu, que só pensa em dinheiro, respondeu: o que deve 5.000, é lógico. Pois é, essa mulher, você viu? Ele viu quando a mulher entrou, até porque a casa era dele. Você vê como ela lava os meus pés? Ela não lavou os meus pés com água. O que você acha que tem mais valor para Deus? Água ou lágrimas? Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Ela não pegou uma toalha, ela enxugou os meus pés com os seus cabelos. Pode ir, minha filha, os seus muitos pecados estão perdoados. Então é preciso que a gente entenda isso, confessar e deixar. Não se sinta de forma nenhuma. Você não está num ambiente, e isso que fique muito claro, é maravilhoso a gente ser uma igreja bíblica. Eu falo maravilhoso graças a Deus, não é graças a ninguém aqui, muito menos a mim. Então, numa igreja bíblica, você pode chegar aqui, ter cometido o pior pecado do mundo. Você entrou aqui, eu estou arrependido, ninguém vai me julgar. E se alguém te julgar, vai ser reprovado pelo pastor, tenho certeza absoluta disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, repito, não é por acaso que o apelido ou que o nome é Satanás. Sabemos que ele é um anjo caído. Satanás não é o seu nome, assim como o diabo também não é o seu nome, assim como Lúcifer também não é o seu nome. Qual é o nome dele? Não sei. Eu sei que todos esses nomes dizem respeito a coisas que ele fez e faz. Ele é um acusador, ele é inimigo do povo de Deus, daí o nome diabo, significa adversário. E Lúcifer, porque em algum momento ele já foi anjo, não é mais. Então, quando a pessoa diz: Lúcifer veio me provocar, Lúcifer, ele nem existe mais. O que existe agora é um demônio, chefe dos demônios. Esse nome ele perdeu há muito tempo. Pelo menos é o que a Bíblia ensina. Agora, se você quiser acreditar em lendas e genealogias, é o que não falta por aí, com roupagem evangélica, inclusive. O que não falta é livro evangélico, artigo evangélico, de um monte de gente falando de demonologia fora da Bíblia. Então a gente não faz isso, a gente acredita que a Bíblia é mais do que suficiente para nos ensinar acerca de todas as coisas, ainda mais acerca de anjos caídos. Então que o Senhor nos ajude, porque hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais difíceis de toda a Bíblia, que é justamente a questão de como nós olhamos para o fim, como nós nos preparamos para o cenário das últimas coisas. E veja, não é muito fácil, por quê? Porque existem diversas interpretações acerca do que a gente vai falar aqui. Interpretações das mais absurdas às menos absurdas, e a gente vai ter que tomar todo cuidado. Porque se a gente pensa que acreditar em alguma coisa não bíblica não causa dano, a gente está muito errado. Por exemplo, irmãos, antes mesmo da gente começar aqui a ler, já estudando, já estamos estudando, quando uma pessoa acredita no arrebatamento antes da tribulação, esse tipo de pessoa, invariavelmente, são pessoas que não gostam de sofrer e não acham que sofrimento é coisa de crente. Por isso que eles vão ser arrebatados antes da tribulação. Eles não estão aqui para sofrer. Eles são de Deus, o Filho de Deus. Deus os abençoa em tudo. Eles estão mais do que protegidos em Cristo Jesus, na visão deles. Então eles não estão aqui para sofrer. Tanto não estão aqui para sofrer, que quando vier a tribulação, e a grande tribulação, porque ainda tem gente que divide em 2 etapas, de 3 anos e meio, e o povo seria arrebatado. Algumas pessoas dizem que gente vai ser arrebatado antes da tribulação, dos 7 anos, e outras pessoas no meio, dos 3 anos e meio. E a gente, pastor, acredita em quê? Eu não acredito em arrebatamento antes da tribulação.
até porque a Bíblia não dá espaço para isso. As interpretações que essas pessoas têm são de textos muito esparsos e textos que não estão falando especificamente daquilo que eles escolheram acreditar. Então, e a gente vai ser arrebatado quando? No fim. Quando tiver o arrebatamento, acabou. Não tem mais o que ter depois do arrebatamento. A própria carta de 2 Tessalonicenses já fala. O que Paulo acabou de falar aqui no capítulo 1? O negócio vai pegar. Fique tranquilo, que vai ter uma hora que todo mundo que está fazendo a gente sofrer por sermos cristãos, também vão ter que pagar pelo que fizeram. Mas é só na hora que a gente for se encontrar com o Senhor Jesus e Ele vier consumar a sua obra. Então não existe, né, essa questão de que uma parte vai, outra fica, aí tem aquela discussão, tem tanta discussão, irmão. E vem cá, e esse pessoal que fica? Para quem acredita, a gente não acredita nisso, né? Para esse pessoal que fica, será que nesse período vai ter gente que vai ser salvo ou não? Nem sei, porque esse período para mim não existe, né? Então fica falando, é como por exemplo, vem cá, você acha que o alienígena ele é verde ou azul? Eu não sei, porque eu não acredito em alienígena. Então, se é verde ou azul, eu não sei, não vou opinar a respeito de uma coisa que eu não acredito. Né? Então, a mesma coisa. Vai ser arrebatado no meio, vai ser. Não sei, não acredito desse jeito. E digo por que não acredito, que acabei de dizer, porque as pessoas que tendem a acreditar desse jeito são pessoas que não se relacionam muito bem com o sofrimento por amor a Cristo. São pessoas briguentas na fé. São pessoas que não levam desaforo para casa, não tem esse negócio de dar outra face, não tem nada disso. Por quê? Porque não estou aqui para sofrer, sou cristão, quero ser respeitado. Inclusive, quando vier a grande tribulação, eu não vou estar nem aqui. Então eu vou ter uma vida bem tranquila aqui e melhor ainda lá. E a tribulação, a grande tribulação, não passarei. Eu sou um cristão nota 10. Então, olha o perigo de acreditar nesse tipo. Mas as pessoas que apresentam esse tipo de visão, elas não falam desse jeito. É claro que elas não vão falar. Você acha que o camarada lá do parque de exposição disse que estava atrás do dinheiro de todo mundo? Ele não disse que estava atrás do dinheiro de todo mundo, mas a gente sabe que estava. Então, cuidado, porque o engano é mais enganoso do que você imagina. Dito essas coisas, vamos abrir a Bíblia. Título mais uma vez, para a gente se relembrar, para a gente se reconectar. O que você precisa saber acerca do fim. E veja assim, e aqui é um imperativo. Você precisa saber. Você tem que saber isso aqui. Precisa. Não, uma fé deficiente, irmãos, é uma fé extremamente perigosa. É como o apóstolo Paulo ensina aos Efésios: tem que ter estudo bíblico na igreja, tem que ter pastor e mestre para ensinar. Por quê? Porque se vocês não amadurecerem, vocês serão crentes infantis, que qualquer coisa que eu vi vai ficar com a cabeça mexida. Então tem que ser crente maduro. E crente maduro, irmãos, não é crente que está perto de cair da árvore, não. Crente maduro é aquele que sabe o que crê, que sabe como reagir diante das circunstâncias, que quando ouve determinadas coisas, sabe discernir se aquilo é certo ou errado à luz da Bíblia. Não é certo e errado à luz de um entendimento X ou Y, é certo e errado à luz da Bíblia. Você quer acreditar nisso? É um direito seu, só não diga que é bíblico, porque não é. Então, por que você fala com tanta segurança? Porque eu conheço a Bíblia. É a minha obrigação conhecer a Bíblia. Eu não falo a minha obrigação como pastor, não. É a obrigação de qualquer pessoa que se acha um obreiro aprovado. E que se saiba que o obreiro aprovado é todo crente. Todo crente tem que ser um obreiro aprovado. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, nós paramos ontem, no capítulo 2, a gente falou um pouco até o versículo 5, mas eu combinei com vocês que eu ia reiniciar no versículo 1, não foi isso? Combinado? Até por conta da complexidade do que a gente está estudando aqui. E eu quero vocês, todos alunos, nota 10. Tipo estrelinha com matemática. Nota 10.
Então aqui agora no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai começar a descrever a vinda do Senhor mais especificamente e vai falar antes mesmo de o que vai acontecer antes da vinda do Senhor, né? Porque às vezes a gente desconecta a vinda do Senhor com o que vai acontecer antes. Não podemos. A mesma coisa, a primeira vinda de Cristo, tudo que teve que acontecer antes. Todo aquele cenário que o mundo estava para que Cristo viesse. Lembra os reis que são descritos em Daniel? Aqueles reinos que se sucederiam até o último rei, o reino que seria justamente o Império Romano, e é quando Cristo veio ao mundo. Quem é que está dominando o mundo? O Império Romano. Isso foi visto por Daniel, profetizado por ele. Na verdade, ele interpreta a visão de um rei ímpio, trazendo, né, a visão correta acerca dessa profecia escatológica em relação à primeira vinda do Messias. Então aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 1, vamos começar devagarzinho, para os irmãos irem, né, pegando do tranco, como eu. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então, no que diz respeito o quê? A vinda de Cristo. Então, Paulo está falando do quê? Da vinda de Cristo. Por que as pessoas estavam preocupadas? Já falei isso, vou repetir. Porque já naquela época tinha gente dito que Jesus já tinha voltado e que ninguém tinha visto, né? E que eles tinham ficado para trás. Por quê? Porque isso, irmão, quem tem boca fala o que quer. E na igreja isso é muito, assim, muito visível, né? Hoje em dia o que não falta é púlpito, o que não falta é palanque para as pessoas saírem por aí ensinando as mais abomináveis heresias. Você cria um canal no YouTube para ensinar heresia, amanhã você tem 5.000 seguidores. Porque o povo ama heresia, né? Você começa a falar a respeito de coisas fantasiosas, né? Oh, você está vendo a guerra lá entre Israel e Palestina, é o cumprimento de uma profecia X e Y, e aí você começa a disseminar essa ideia, amanhã você tem 1 milhão de seguidores. Por quê? Porque as pessoas gostam disso. A prova disso é, por exemplo, as pessoas gostam tanto de ouvir boas notícias, que um dos campeões de audiência no horário se liga ao campo. E qualquer programa nesse horário que queira, né, concorrer a nível de audiência, tem que ser desse nível para baixo. A própria Globo teve que mudar um pouco o layout de programas, porque estava perdendo audiência alguns anos atrás. Por quê? Porque o povo gosta disso. Gosta de ouvir essas coisas assim, bem, sabe, absurdas, feias, corpo de gente morta, aí bota um monte de quadradinho, né, para não ver que é uma pessoa mesmo, mas qual o prazer de ver alguém ali daquele jeito? Não sei, eu sei que o pessoal gosta de ver na televisão isso. Então, não mudou. O ser humano era assim, não era por acaso. Quando você acha que as pessoas iam para o Coliseu na época de Roma, você acha que eles iam assistir peça de teatro? O que é que tinha no Coliseu? Assassinato. Ou você tinha gladiadores lutando entre eles e se matando, ou você tinha condenação de escravos e de rebeldes por meio de leões que comiam, alguns eram queimados. O espetáculo era sempre o espetáculo da morte. As pessoas queriam ver sangue, as pessoas queriam ver morte. Você acha que isso mudou? Não mudou, né? Só que agora você não precisa ir mais para o Coliseu. Você tem internet e você vê. Você tem televisão, você vê, né? Os meios de comunicação fazem esse papel de difundir, né? Então, cuidado. Não mudou, só piorou. No sentido da quantidade, é muito mais fácil se encontrar isso agora e de ver. Irmãos, versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, percebeu?
Que reunião é essa que Paulo está falando? Do arrebatamento final. A nossa reunião com ele. Era o que ele tinha dito. Eu vou voltar, eu vou ensinar bem devagarzinho, para que vocês fiquem experts. E aí, quando alguém quiser te ensinar alguma coisa errada, você ensina o que é certo, se tiver oportunidade. Sem debates, viu? Debates não é possível. Não aceitamos debates. Mas se a pessoa quiser aprender o que é correto, a gente tem toda a paciência. Então, olha o que está aqui no versículo 6 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente voltou só no capítulo, versículo 6. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê e paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os santos anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. É esse fato que Paulo está explicando. Então Paulo está explicando esse fato, a vinda de Cristo como um único acontecimento e como um acontecimento derradeiro e como um acontecimento visível a todo olho. Então não tem esse negócio de arrebatamento invisível. Não, visível a todo olho. Agora no versículo 2 do capítulo 2, voltando. A que não vos demovais. Veja, a preocupação de Paulo, com certeza, seria a mesma se ele estivesse aqui hoje, fisicamente. Porque o que mais a gente percebe hoje em dia são as pessoas pensando de forma diferente. A gente falando sobre isso, recentemente. Encontrei uma igreja bíblica, que coisa boa, vou cuidar de uma igreja bíblica. Daqui a pouco, não só tem essa igreja bíblica, deve ter outra também, que seja mais legal, que seja mais perto, que tenha menos gente chata, como pastor, Então, eu vou procurar uma igreja bíblica que seja mais legal. Não sei se existe igreja bíblica legal. Porque igreja bíblica, ela é odiada pelo mundo. E se você faz parte dela, você está incluso nesse ódio generalizado. É por isso que as pessoas vão se sentir mal em ambientes como o nosso. Independente de onde a gente se reúne. Você vê, onde a gente estava reunido no Alto das Pombas, hoje a gente está aqui em Cosme de Farias, em igreja. Então, aqui não vos demovais da vossa mente. Olha a preocupação de Paulo com o que você pensa. Então, você tem que pensar biblicamente, ponto. Não é, eu me sinto, conectado, eu me sinto espiritual, eu sinto um arrepio. Irmão, você quer se arrepiar? Você pega um gelo, passa, sei lá o que é que te dá arrepio. Mas não, você não está aqui para ter sensações. Você está aqui para ter a mente de Cristo. Para aprender a amar o Senhor com todo o coração, alma, força e entendimento. O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 12 que o culto que prestamos ao Senhor é um culto racional. Então não tem nada de irracional. Olha o perigo do culto irracional. Os judeus têm zelo sem entendimento. Olha o perigo. Então, aqui não vos demovais, versículo 2 de 2 Tessalonicenses 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade. Olha que coisa, eu queria que você deixasse marcado aqui e veja como é fácil se enganar se a gente não estiver vigiando. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Paulo vai escrever essa carta pouco tempo depois de deixar a Galácia. Vocês já sabem que Galácia não é uma cidade, é uma região. Versículo 6 da carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Viu? Tão depressa. Paulo tinha acabado de sair. Nem esfriou o corpo. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja
Anátema, essa expressão anátema é uma expressão extremamente grave, significa amaldiçoado por Deus. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Veja como é fácil se desviar. Então a gente pensa que porque passou 6 meses numa igreja bíblica e aprendeu sobre 3, 4 coisas, agora a gente já é, né, o cara, a cara. Agora já dominamos. O quê? Bíblia, comigo mesmo. É sério. Cuidado. Satanás sabe que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Versículo 2 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade. A maioria das pessoas, irmãos, se desvia com facilidade. Não precisa de muito esforço da parte do mal. Sabe? É meio que assim, um empurrãozinho. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que está na igreja hoje não está firme. É como a semente no solo rochoso. Recebe alegria. Alegria. Encontrei uma igreja bíblica. Encontrei gente que se diz crente e não quer roubar minha carteira. Mas essa alegria passa no primeiro problema que tiver. Não, acho que a igreja é longe. Mas agora a gasolina aumentou. Eu acho que não vai dar para mim não, sabe? O meu pastor é muito chato, você viu? Prega biblicamente, mas insuportável. Quem vai suportar isso? Então veja como as pessoas se movem com facilidade daquilo que é certo e do que é errado. Para não dizer ainda da nossa natureza. Não se esqueça, se você é um cristão, você tem agora uma dupla natureza. Carne e espírito lutando incessantemente. Isso é o cristão regenerado. O falso crente é carne com carne. Só que tem a versão religiosa da carne e tem a versão menos religiosa da carne. E elas estão brigando. Mas não tem espírito brigando com carne se a pessoa não é regenerada. Né? Que fique bem claro isso. Então aqui, irmãos, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, manifestações espirituais. Bom, vocês já foram em um centro mediúnico? Eu vou dizer uma coisa, acontecem umas coisas estranhas. Se você for em determinados lugares assim, né, de misticismo, você vai ver umas coisas estranhas, que não é fácil explicar do ponto de vista racional. A gente sabe que pode acontecer porque a gente sabe que o mundo espiritual é real. Os demônios podem produzir sinais? Claro que podem, vão fazer. Não, eu fui num lugar e a pessoa adivinhou tudo. Sim, eu não dizendo nada. A mulher, inclusive, que Paulo salvou, ela tinha um demônio que dava esse poder a ela, de adivinhar coisas. Então, quando você vê pessoas que são crentes, deixam de ser crentes, por quê? Porque alguém adivinhou alguma coisa, porque alguém disse uma coisa e de fato aconteceu, porque alguém falou alguma coisa do passado que mexeu emocionalmente na pessoa. Então, quando Paulo está falando isso, ele está falando nesse sentido. Cuidado, para que você não se mova por alguma coisa que supostamente acontece no mundo espiritual, porque no mundo espiritual operam anjos e demônios. Não só tem anjos no mundo espiritual, tem demônios também. Então, cuidado. As coisas no mundo espiritual, elas podem ser feitas por Deus ou pelo próprio demônio. Claro que, debaixo da autorização de Deus, sem sombra de dúvida, mas o demônio tem poder para fazer sinais também. E falar tão grande número de sinais e prodígios que, se possível, enganaria os próprios eleitos. É para você entender que demonstrações de sinais são muito mais uma evidência do falso do que evidência do verdadeiro.
Mas as pessoas normalmente vivem por vista e não por fé. Então, quando elas veem alguma coisa assim, né, fantástica acontecendo, elas se movem. A Bíblia até falava que era assim, mas eu vi com os meus olhos. Eu vi um anjo. Você viu um anjo? Olha, se o nome era Miguel, ou se o nome era Gabriel, até que... Mas se for outro nome, nem venha, porque não está na Bíblia. Viu? E para você ver Miguel, vai demorar, viu? Porque Miguel, ele é arcanjo. Né? É mais fácil se encontrar com Gabriel, bater um papo com ele. E ainda assim, eu creio que ele tem mais o que fazer. Né? Mas vamos aqui. E não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras. Palavra aqui é no sentido do poder que as pessoas têm de convencer umas às outras. É o que se chamava, há anos atrás, do dom da oratória. Então, às vezes a pessoa, você acreditava em X, mas a pessoa, em 30 minutos, fazia você acreditar em Y. Que X não existe, só existe Y. Então, mas como assim? Você saiu de casa dizendo que era X. Não, mas você não ouviu o que eu vi. Sentei, comecei com um camarada, o camarada ficou 30 minutos conversando comigo, abriu a minha mente. Ó. Então, convencimento. Eu acho interessante, né? Quem se preocupa um pouco com essa questão de saúde há alguns anos, sabe que, por exemplo, ovo já fez mal. Depois você tinha que comer só a clara, porque a gema era ruim. Depois você tinha que comer, né? Não tinha que comer mais. Aí depois voltou a comer. Agora você já tem que comer com tudo, se bobear até com a casca também. Porque ovo é ovo e clara, gema que vier vai ser bom para você. Veja, as pessoas mudam. Para quem pratica atividade física, há uns anos atrás, creatina era um absurdo. Creatina absurdo, a pessoa incha, dizia até que creatina era como se fosse uma espécie de anabolizante, faria mal ao fígado, faria mal aos rins. Hoje, creatina é o suplemento mais buscado de todos, até idoso. O geriatra prescreve lá, prescrever creatina para o idoso há 10 anos atrás, o médico ia ser preso. Agora não, agora você vai no médico, geriatra, creatina para idoso. O que foi que mudou em 10 anos? A visão de um grupo de pessoas, entre aspas, estudiosos da área, a respeito da mesma substância. A substância não mudou não, viu? É a mesma. Aí você fica dando crédito a esse tipo de gente? O filho da crédito é a Bíblia. Então as pessoas, elas têm esse poder de argumentação. Né? Veja como, por exemplo, a questão da Covid, ela foi politizada por ambos os lados. Tanto um lado quanto o outro ficava dizendo uma série de coisas, só para o quê? Para estar brigando de um lado com o outro. Ninguém estava preocupado com a verdade, com sua saúde. Mas era só para contender. Se um lado dizia vacina, o outro dizia não vacina. Se um lado dissesse são 2 vacinas, o outro não, é só 1 ou 3. Era brigar. Por quê? Porque eles queriam usar aquela enfermidade, a pandemia, como uma plataforma política. Estão preocupados com a saúde de alguém? Ninguém. E o povo brigando por eles. E um monte de gente que se descrente participando dessa guerra estúpida. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Paulo está dizendo, não se mova porque as pessoas estão dizendo coisas. Não, está escrito na Bíblia, continue aqui. Por que na pandemia a gente não fechou a igreja? Porque na Bíblia não estava dizendo fecha a igreja. Na Bíblia não estava dizendo, no caso de pandemia, fecha-se a igreja e funciona só em casa, a igreja virtual. Não, isso não. Mas e se pegar a Covid e morrer? A questão é morrer e ir para o céu. Vai para o céu? Não vai para o céu? Essa aqui é a questão. Sempre foi essa. Não foi do que você morre, mas para onde você vai depois da sua morte.
Esse é o assunto principal que a gente trata aqui. Mas é impressionante como a Covid se deu para mostrar isso, como as pessoas se movem. Basta alguma coisa acontecer, aparecer alguém com um dom de oratória, de convencimento, na televisão, nos meios, nas mídias sociais, e já está todo mundo, e aqui, agora todo mundo no sentido evangélico. Já, será? Não sei que a Bíblia diz assim, mas será? Será que nós não temos que ser sensatos? Temos, e o que é sensatez para você? Obedecer ou desobedecer a Deus? Será que a gente tem que ser equilibrado? Aí eu já não sei. Porque se você acha que é equilibrado é você andar em cima de uma corda, né? Não sei. O que eu sei é que o cristão ele é radical. É sim e sim até a morte. É não e não até a morte. Não tem esse negócio. Mas tem exceções. Não tem exceções. É renuncia a tudo. Tome a sua cruz e me siga. E quem tentar salvar a sua vida, não tem exceção, não. Não tem lá parágrafo primeiro, exceção, né? Como às vezes tem nas leis e na Constituição, né? Não tem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque batata. As pessoas são enganadas com uma facilidade assim. Nem precisa ter o dom da oratória. Um pouquinho de argumentação esdrúxula já está enganando bem muito de gente. Então, cuidado. Para que não vos demovais. Olha como eu estou passando devagarzinho. Para que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Quer por espírito, já vimos manifestações, né? Místicas, espirituais. Quer por palavra. E agora aqui, quer por epístola. Tinha gente que estava escrevendo carta dizendo que era Paulo. Naquela época já tinha os enganadores, os estelionatários, os falsificadores. Já tinha gente cometendo essa fraude, né? De se passando por uma pessoa sem ser, no caso específico, o apóstolo Paulo. Porque eles sabiam, não, se o pessoal que é crente, quando vê que foi o apóstolo Paulo que disse, é como tem um pessoal que acha que pode enganar os outros, aí quando quer ser ouvido, diz que foi Spurgeon que disse a frase. Não. Então assim, faça por ti que de lá eu te ajudarei. Segundo disse Spurgeon, não, se foi Spurgeon que falou, aí eu, né? Aí nada, irmão. Eu amo muito o nosso amado irmão Spurgeon, mas assim, se ele falar alguma coisa que não é bíblica, não vai me dizer muita coisa não. Né? É como uma vez a pessoa disse, mas Spurgeon fumava charuto. Eu digo, rapaz, você se preocupou com isso, foi? Será que naquela época charuto era a mesma coisa para a gente hoje? Será que era visto como algo ruim? Pelo contrário, se você estudasse um pouquinho de história, charuto era visto como até remédio em alguns casos. Aí não, mas ele fumava charuto, então ele não devia ser espiritual. Então cuidado com esse tipo de atitude estúpida, porque é muito comum. Né? É muito comum. Por exemplo, eu acho que Spurgeon, o fato de Spurgeon ser gordinho, até em virtude da doença que ele tinha gota, ele ficava inchado mesmo. Mas parece que tem gente que se envergonha por ele. Agora bote Spurgeon como galã. Você toma cuidado que você pode até se surpreender. Você chegar no céu, você diz, gente, Spurgeon, você é feio, viu? Porque a sua versão do YouTube era muito mais bonita. Né? Como se para hoje em dia você aparecer no YouTube, né? Você tem que ter alguma aparência, né, aceitável. Paulo não se preocupava com isso não. Vocês lembram que dizia de Coríntios dele? Que a aparência dele não era essas coisas todas? Né? E não era a prioridade dele. Né? Nunca foi. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse tipo de engano está nos rodeando o tempo todo. Só que na maioria das vezes a gente não dá atenção devida. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Então cuidado, quando alguém escrevia alguma coisa e dizia foi Paulo que falou, procure ver se está de acordo com o que ele escrevia. Até porque você pega, por exemplo, a carta aos Filipenses, o que é que Paulo diz? Eu não me envergonho de dizer para vocês sempre as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Aqui nessa carta, por exemplo, Paulo vai falar de um assunto que ele já havia falado pessoalmente aos Tessalonicenses,
E ele só rememora aqui, em relação ao anticristo. Quando eu estava com vocês, eu falei sobre isso, lembram? Aí, aqui na carta fica difícil para a gente, porque a gente não estava lá. Mas para o pessoal que ouviu, né, assim, face a face, né, ao vivo, Paulo, ele estava lembrando coisas que ele tinha acabado de falar. Então, por isso ele está dizendo, se chegar uma carta aí que estiver em desacordo com as que eu mandei antes, cuidado, não é minha. Eu não vou ensinar nada novo. Lembra do Gálatas? De Gálatas? Se qualquer pessoa apresentar outro evangelho, ainda que seja eu, ainda que seja alguém dizendo que sou eu, que seja anátema. Mas irmão, eu não sou uma pessoa famosa, longe até, eu sou uma pessoa extremamente desconhecida no meio evangélico, né? Isso para mim é até bom, em certo sentido. Mas tem gente que às vezes diz que eu falei coisa que eu não falei. Por quê? Porque a gente vive num mundo covarde, onde tem gente que quer falar determinadas coisas e não tem coragem de dizer que foi ela que está falando isso. Aí diz que foi outra pessoa que falou. Bota na boca de outra pessoa, bota na conta de outra pessoa. Principalmente aqueles que creem criar desavenças, né? Então Paulo já estava advertindo os irmãos, cuidado, não se movam facilmente na sua estrutura de pensamento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, está vendo? Bom, quer dizer que chegou uma carta aí dizendo que foi eu que escrevi, totalmente diferente daquilo que eu havia falado para vocês? Então vocês já deviam saber que não era eu, né? Porque eu sempre falei para vocês as mesmas coisas. Versículo 2 ainda, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ou seja, supondo que o dia do Senhor já tinha chegado. Paulo, eu encontrei com Paulo, não sei aonde, Paulo me disse que o dia do Senhor já chegou. Como assim? Ele disse que não. Então cuidado, porque as pessoas tendem a fazer isso, né? Versículo 3. Ninguém, ou seja, quando Paulo diz ninguém, ele está dizendo qualquer pessoa pode se desviar. A gente tem que ter muito cuidado. Veja porque Paulo colocou o alerta de Demas na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Porque Demas, até aquele momento, diante de toda a igreja, era visto como obreiro aprovado. E Paulo sabia o dano que ele poderia causar, usando dessa fama e vendendo uma aprovação que ele não tinha. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a tudo. Ninguém está acima de qualquer suspeita. A única pessoa que está acima de qualquer suspeita se chama Jesus Cristo. Nós deveríamos estar atentos em relação até a gente. Eu mesmo, quando eu olho no espelho, eu olho assim, eu não confio em você não. Não vejo o seu olhinho não, por cima de mim, caído. Porque não vejo de vez não. Sei quem você é, viu? E o dano que você pode fazer. Então, ninguém, de nenhum modo, vos engane. Percebeu? E aqui está incluído a gente, o auto-engano. Quantas vezes a gente é tentado a acreditar em coisas que não são bíblicas porque essas coisas nos seriam convenientes? Por exemplo, irmãos, como seria conveniente para nós se, pelo fato da gente ser crente, todos os nossos familiares estivessem salvos por tabela? Não seria tão legal? Eu sou crente, então Letícia Maria e Biso não precisam se preocupar em se arrepender, eu sou crente. No final, Deus vai levar eles para o céu porque eu sou crente. Meu pai e minha mãe, Deus vai levar eles para o céu porque eu sou crente. Como seria conveniente pegar aquela passagem que está lá em Atos, crer no Senhor Jesus e será salvo? Está vendo? Está na Bíblia. Eu creio no Senhor Jesus, vai ser salvo eu e minha casa. Você acha que Paulo está dizendo isso? Você está pegando aquele texto de Atos e você está desconsiderando todas as cartas que ele escreveu, inclusive o próprio livro de Atos.
Quando a multidão pergunta a Pedro e diz: Pedro, o que temos que fazer? Arrependam-se pessoalmente e sejam batizados para que os pecados sejam perdoados e recebam pessoalmente, um por vez, o dom de... Nem marido e mulher é salvo por tabela. E seria o mais próximo, né? Porque é uma só carne, mas são duas almas diferentes. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós queríamos acreditar no engano. Nós queríamos. Mas tenha isso em mente, o engano nunca vai ser bom, porque o engano é engano. Por mais que você acredite no engano de todo o seu coração, ele nunca vai acontecer. Por quê? Porque o compromisso de Deus é com a sua verdade. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala algo, acontece. Exatamente como ele fala. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sem que primeiro venha a apostasia. Tem que acontecer o que a gente está vendo na igreja, irmãos. Se tem um lugar que a gente vê a apostasia de perto, é a comunidade cristã Vida Eterna. Deixe marcado aqui o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e abra a primeira carta de João. Primeiro João, ela depois 2 Pedro. Primeiro João, capítulo 1. Ele diz o seguinte, vou ler a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas. Então, se alguém diz que tem trevas e está em Deus, é mentira. Em Deus não tem trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Trevas aqui, irmãos, é no sentido de uma vida oculta. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Percebeu? Se você está na luz, qual é a evidência? Comunhão uns com os outros. E uns com os outros, especificamente aqui, igreja. Claro que a gente vai se relacionar bem com as pessoas de fora, se possível. Tem de paz com todos. Mas a comunhão aqui, que o apóstolo João fala, é na igreja. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, lembra que eu falei? Um monte de gente que está na igreja e diz, santo, eu subo no monte porque eu sou santo. Quando eu subo no monte, até o arcanjo Miguel dá ré para mim, porque ele sabe que eu sou mais santo que ele. Nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Então você está fazendo Deus mentiroso. Não peco. É verdade? Será mesmo? E aqui, irmãos, não é um incentivo para você se sentir bem em pecado. Não entenda errado. É no sentido de uma santidade progressiva. Então, antes você se sentia mal quando falava algumas coisas. Hoje você se sente mal quando pensa essas coisas, mesmo sem falar. O santo santifique-se mais ainda. Então, não é no sentido de você continuar fazendo um monte de coisa errada e achando que, não, mas eu estou confessando todo dia e estou deixando. Não, não é isso não. O santo santifique-se mais ainda. O limpo, limpe-se mais ainda. Então, a santificação é progressiva. Quanto mais próximo de Cristo eu fico, mais eu percebo determinadas sujeiras que antes eram imperceptíveis para mim.
como no caso que eu disse para vocês, nas Confissões de Agostinho, o pecado que ele mais tinha vergonha, o pecado que mais incomodava ele, roubar fruta na infância. Você fala, Agostinho, isso aí é brincadeira, você viveu uma vida ultra imoral, ele era altamente imoral antes da sua conversão, fez coisas absurdas. Você está dizendo que o pecado que mais te incomoda era roubar fruta na sua infância? Porque veja, a santidade progressiva, quando ele sabia que todos esses pecados de imoralidade que ele cometeu porque eram pecados que ele tinha uma inclinação carnal. E fruta, ele nem gostava da fruta que ele estava roubando, era o prazer de fazer o mal, mas ele só se sentiu incomodado com isso anos depois, porque a santificação é progressiva. Então, cuidado, para que você não pegue textos como esse e interprete errado para a sua própria petição. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Percebeu? Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A ideia de que o Evangelho precisava continuar crescendo, alcançando os 4 cantos do mundo. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentira. Então, o que é que você acha dessas pessoas que se ajuntaram no parque de exposição e disseram que conhecem a Deus? Um Deus que não quebra, um Deus que não faz aquilo. Que não... Sim, você acha que conhece a Deus? Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele. Deve andar assim como ele. E aí? Você diz que é de Cristo e você anda como ele? Ah, mas quem sou eu? Você é um cristão. Deveria andar como ele. Amado, não vos escrevo novo mandamento, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio ouvistes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A ideia, irmãos, é quanto mais escuro fica o mundo, mais a luz da igreja deve brilhar. Nós não podemos nos desculpar no sentido de nos esfriar porque o mundo está mal. Não, pelo contrário. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, se o mundo está pior, a igreja deveria estar melhor. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão é verdadeiro, não? Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Por que tanta gente na igreja odeia a gente da igreja? Exatamente. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai. Percebeu? A questão das trevas, a pessoa está perdida. Imagine você procurar informação para alguém que está perdido. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você viu que trevas é que cegam os olhos? O ódio. A ausência do amor. Filhinhos, eu vos escrevo porque os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido. É interessante, irmãos, que hoje em dia as pessoas vêm para a igreja e elas acham que estão jovens demais para se entregarem à obra de Deus. Porque a idade entre 20 e 50 anos, né,
É a idade onde as pessoas constroem o seu patrimônio, constroem a sua vida, se casam, se dão em casamento, têm filhos, compram as suas casas. Então, essa seria uma idade onde as pessoas dão prioridade às coisas do mundo. E parece que há uma autorização da igreja em relação a isso. É por isso que as pessoas costumam sair dessa igreja. Porque a gente não ensina isso. Você tem 20, você tem 30, você tem 40, você tem que colocar Deus em primeiro lugar do mesmo jeito. E mais ainda, porque você é jovem. Uma pessoa que tem 60, 70 anos tem limitações físicas que um jovem muitas vezes não vai ter. Mas parece que você tem que ficar idoso para poder se dedicar às coisas de Deus. Não, eu já me aposentei, então agora para mim está mais tranquilo. Você conheceu a Deus aposentado? Não, eu passei uns anos assim, correndo atrás, mas agora eu estou tranquilo. Não deveria. Versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há. Não ameis o mundo e nem as coisas que há. Não tem alguém aqui que não ama o mundo? Você ama sorvete. Você ama chocolate. Você ama praia. Você ama futebol. Você ama assistir televisão. E eu não estou falando você não, estou falando eu também. E o que eu estou querendo te mostrar é que determinadas coisas a gente nem luta contra. Porque a gente acha que não tem que lutar. Então o problema não é você ver e fazer essas coisas, o problema é você amar essas coisas. E é muito difícil você fazer essas coisas sem amá-las. A grande questão é que a gente não tem honestidade em enfrentar isso. Então, uma pessoa que é viciada em futebol dificilmente reconhecerá o vício. Muito parecido com um amigo que eu tinha na minha fase mais jovem, e conheci ele na época de faculdade, a gente ficou muito amigo, e durante alguns anos ele fumava todo dia. Fumava depois do almoço, toda vez depois que ele comia alguma coisa, ele fumava. Eu falei, você fuma? Mas eu sou viciado. Ele digo, como assim? Na hora que eu quiser parar, eu paro. Até que ele teve um problema de saúde, o médico disse que ele tinha que parar de fumar. Ele não conseguiu. Então tem muitas pessoas que não reconhecem o domínio que determinadas coisas têm sobre eles. É como uma pessoa que diz assim, quando eu vou para a praia eu me sinto tão melhor. Então se não tiver praia, você nunca vai se sentir melhor. Sabe, eu amo quando eu vejo o sol. Então quer dizer que se você for evangelizar no Polo Norte, você vai viver em ódio. E lá o sol aparece muito pouco. Então é preciso que a gente enfrente essas coisas, como eu falei, com maturidade. Sempre se questionando, será que isso não está me dominando? É nesse sentido que Paulo fala aos Coríntios, eu posso todas as coisas. Então, eu posso ir para a praia? Posso. Mas e se eu perceber que a praia está querendo me dominar? Eu não vou mais. Pelo menos não por um tempo. Então, é você saber que você está literalmente pisando em um campo minado. E qualquer passo em falso pode ser extremamente destrutivo na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente não deveria olhar para nada como se aquilo fosse seguro. Nada desse mundo é seguro para o crente. Em tudo somos atribulados. Satanás vive ao derredor. A ideia de alguém estar se ocultando, esperando uma falha minha e sua. Então a gente deveria olhar todas as ocasiões com extremamente cuidado, com extremo cuidado, em relação a que, por mais simples que uma coisa seja, por mais inofensiva que ela aparente ser, nada é inofensivo para o crente. Você imagina que uma faca que você corta e faz comida é a mesma faca que você pode usar para tirar a vida de alguém. Um bolo, que é usado muitas vezes para confraternizar, para matar a fome, foi usado como instrumento de homicídio para uma família.
Fez o bolo e depois colocou veneno e as pessoas que comeram, algumas morreram, outras não. Então, qualquer coisa na mão do ser humano é uma arma que pode destruir, inclusive, você mesmo. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é algo assim tão fácil. É algo muito mais profundo do que a gente imagina numa leitura superficial aqui. Coisas que para você e para mim são aparentemente inofensivas, não deveriam ser vistas assim, tão inofensivas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, concupiscência desperta desejo no corpo, desperta desejo no olhar, desperta essa questão da soberba da vida, você achar que sabe mais do que Deus. Eu não preciso me preocupar com as pessoas que eu ando, porque eu sou uma pessoa super madura, não deixo ninguém me influenciar. Então, você sabe mais que Deus? Não, nem sempre é assim. Às vezes a gente faz algumas coisas e a gente não vai colher. Será? Não vos enganeis. O que você plantar. Então, eu não acho que porque alguém me ensina a palavra de Deus, eu devo alguma coisa a ele. Cuidado, viu? Porque a Bíblia está falando, inclusive, nesse sentido. Você que tem recebido a palavra de Deus, faça participante de toda coisa boa aquele que tem te dado a palavra de Deus. E aí ele fala, e não vos deixei enganar. O que você plantar, você sabia que era nesse contexto? Está lá em Gálatas. O contexto é exatamente esse. Então nós temos uma tendência muito grande a achar que sabemos mais do que Deus. Veja os dois prometidos das filhas de Ló. Quando os anjos apareceram para avisar que a cidade ia ser destruída, Ló tentou salvá-los. A cidade vai ser destruída. O que foi que eles fizeram? Deram risada. Não deram crédito. O que você acha que aconteceu com eles? Aconteceu o que com quem ficou na cidade de Sodoma e Gomorra? Morreu todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque é muito fácil você achar que sabe mais do que Deus. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. É o que Paulo está falando, inclusive, em Colossenses, quando ele diz que a gente vai se encontrar com o Senhor para sempre. A gente vai passar da vida para a vida. O nosso corpo vai descansar em algum lugar. Mas a nossa alma, num piscar de olhos, a gente está aqui, daqui a pouco a gente já está lá. Filhinhos, já é a última hora. Já era a última hora. Já era a última hora quando João escreveu essa carta, no final do século I. E como ouvistes que vem o anticristo, está vendo? Um assunto que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses, João está falando aqui na primeira carta. Vocês já ouviram que o anticristo vem. Olha como a igreja já estava informada dessas coisas desde o primeiro século. Hoje em dia você fala do anticristo para a gente que tem 2, 3 anos de igreja. Quem é? É filme de terror? Não sabe de nada, irmão. Isso é o básico. Vocês lembram que Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica? E o pessoal já sabia de tudo isso aqui. Imagine. Filhinhos, já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, veja, muitos anticristos, irmãos, tem surgido. A ideia anticristo, irmãos, é como a gente vai ver melhor em 2 Tessalonicenses, mas aqui também esse prefixo, né, no grego, que é o idioma original do Novo Testamento, ele não significa só o oposto, mas significa também aquele que quer tomar o lugar de. Não é só uma pessoa que vai fazer tudo diferente de Jesus. Não necessariamente. Ele quer tomar o lugar de Jesus.
E muitas vezes ele vai se fingir de Jesus. Um Jesus muito mais bonzinho. Em que sentido? O Jesus bíblico diz que tem céu e inferno. Aí vai aparecer alguém que vai dizer: não, não tem inferno não, só tem céu. Pode acreditar em mim. Segundo a minha palavra, todos serão salvos. Não é mais legal? Ó. O engano, irmãos, é sempre mais atrativo que a verdade. Porque senão, não enganaria as pessoas. Quem você acha que gasta mais tempo para te convencer a comprar alguma coisa? Um estelionatário ou um vendedor honesto? O estelionatário. O vendedor honesto, ele vai ter que vender o objeto a você. E o estelionatário, ele não tem nenhum compromisso de entregar o objeto que ele está dizendo que vai vender. Então imagine que você compra esse objeto por 1.000 e que você vende por 1.500 para você ter lucro e você pagar imposto. O estelionatário diz: o quê? Estão me vendendo por 1.500? Eu faço por 500. Mas como é que você vai vender um negócio mais barato do que o que o vendedor compra? É porque ele nunca vai entregar. Você vai pagar 500 em 10. A diferença é que você nunca vai ver o objeto que você comprou. O estelionatário parece ser seu melhor amigo. O falso mestre, irmãos, é o melhor exemplo de estelionatário que existe. É por isso que as pessoas amam tanto os falsos mestres, porque eles prometem um céu que nem eles vão e nem deixam entrar aqueles que de repente queriam. Porque pelo engano ninguém chega na verdade. Uma vez a pessoa perguntou: pastor, quer dizer que se uma pessoa estiver numa igreja herética vai ser salva? Eu digo: só se a Bíblia não for verdadeira. Mas como assim? Está escrito na sua Bíblia e na minha que todo que clamar o nome do Senhor vai ser salvo, não é isso? Mas como vão clamar a respeito de quem nada ouviram? Você acha que prega do Cristo bíblico numa igreja herética? Se elas nunca ouviram a respeito do Cristo bíblico, quem é que elas vão clamar naquele grande dia? Um falso Cristo. E um falso Cristo pode salvar alguém? Isso é lógica, irmãos. Sabe? Isso é 2 mais 2, 4. Mas a gente prefere dizer: não, mas tem uma senhorinha do círculo de oração. Essa senhorinha do círculo de oração é a pessoa mais próxima do diabo que aquela igreja conhece. Pastor, que absurdo. É porque você não sabe o referencial. Aquela senhorinha do círculo de oração, ela acha que ela é salva pelas orações que ela faz, não é pelo sangue de Cristo, não. Ela acha que as coisas acontecem na igreja pelo que ela fala e não pelo que Cristo fez. Você já teve a oportunidade de conversar com senhorinhas de círculo de oração? Eu já. E são as pessoas que mais demonstram que a salvação é por obras, as delas, que oram. Aparentam inofensivas, mas estão enganando e sendo enganadas. Ainda que um anjo de luz, ainda mais uma senhora do círculo de oração. Mas é por quê? Porque a gente não vive por fé como deveria, a gente vive por vista. Aí quando alguém fala o que eu falei para vocês aqui, todo mundo fica com raiva de mim no início, né? Você viu o pastor falando mal da senhorinha do círculo de oração? Eu mesmo conheço mais 5 que eu boto a mão no fogo por ela, já queimou, viu? Queimada. Cuidado para não queimar além da mão, né? Então, porque a Bíblia é a verdade, só a Bíblia. Se senhorinha do círculo de oração tivesse salvo, irmãos, Nicodemos não ouviria o que ouviu de Jesus. Pense num exemplo que faria a senhorinha do círculo de oração parecer que nem crentes são. Nicodemos, principal. E Jesus diz: nascer de novo. Não é nem assim, não, deu uma resinha que você passou um pouco da entrada. Não, nascer de novo. Aí quando eu falo da senhorinha do círculo de oração, você viu que absurdo? Viu o que ele falou? É por isso que eu vou nesse tipo de igreja, porque eu tenho uns parentes que é senhorinha de círculo de oração. E ele falou aquilo e me ofendeu. Agora é engraçado que ninguém se ofende com o pecado.
Ninguém se ofende quando falam heresias acerca de Jesus. Ninguém se ofende quando essa senhorinha do ciclo de oração diz que você só está na igreja por causa do joelho dela. Eu digo, minha senhora, nem que a senhora fosse atleta do UFC. Desse uma ajoelhada e deixasse a pessoa inconsciente e carregasse a pessoa. Ela ainda não estaria na igreja por sua causa, seu joelho. A Bíblia diz, ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. E Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aí a pessoa vem e diz, não, fulano está aqui por causa do meu joelho. Eu digo, nem que você fosse pro Atão, do UFC, que dá aquelas joelhadas lá. Então, cuidado. Porque para você ter um ouvido que sabe discernir a mentira da verdade, não é tão simples assim. A mentira, irmãos, ela visualmente parece mais verdade do que a verdade. É o que Paulo está tentando ensinar. Quando ele diz que os servos de Satanás se disfarçam de ministros de justiça. Então, a mentira parece mais verdade do ponto de vista visual do que a própria verdade. Até porque a verdade só se percebe por fé e não por vista. Pastor, mas eu não tinha pensado dessa forma. E tinha pensado como? Eu já preciso concluir, afinal de contas, meia-noite é logo ali, né? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E aqui eu vou falar algo que vocês vão ficar com raiva de mim, depois vocês vão ficar assustados comigo, e talvez vocês concordem comigo. Eles saíram do nosso meio, e agora? Está falando a respeito de quem? Do passado distante ou de uma realidade que se aplica no presente também? O que você acha que faz uma pessoa sair de uma igreja bíblica? Imagine, e a justificativa? Outra igreja bíblica. Como assim? É fácil de se achar? Você percebe que determinados assuntos, eles são muito mais sérios do que a gente imagina? Fica parecendo que é picuinha. Como eu tive a oportunidade de ouvir sem querer uma pessoa falando, não, eu aprendi tudo que eu sei de Bíblia lá. Não aprendeu nada. Aprendi tudo que eu lá, mas assim, mas o pastor é muito um negócio assim, parece que é só ele que está certo. Parece que as outras igrejas não estão pregando a verdade, e não estão. A maioria não está. E eu ouvi isso, de uma pessoa que congregou aqui durante anos. Quantas pessoas, irmãos, eu ouvi o relato. Não, pastor, eu estava orando, pedindo uma igreja a Deus, e Deus me mostrou aqui, para eu congregar aqui. Poxa, e Deus agora não existe mais? Não, agora eu estou orando para Deus me mostrar outra. Como? Por que você está orando para Deus te mostrar hoje? Outra, se a sua oração te trouxe aqui. A resposta está aqui, irmãos, é porque a gente não gosta. A gente não gosta do diagnóstico quando o diagnóstico não nos é favorável. Você acha que alguém gosta de ouvir um diagnóstico de câncer? Não, eu vou procurar um outro profissional. Até procure. Mas fica parecendo, que o médico cuidadoso, que fez todos os exames para dar o diagnóstico certinho, não foi tão profissional assim. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Por quê? Porque você sabe que porque é algo que explica alguma coisa, não é assim? Porque se tivessem sido dos nossos, veja que a Bíblia apresenta sempre um quadro dividido. Os nossos e os que não são dos nossos. A luz, minoria, e aqueles que jazem em trevas, maioria. O quadro é esse. Então, não tem os nossos, vários grupozinhos dos nossos. Não tem isso não, irmão. Se é dos nossos, é todo mundo muito parecido dos nossos. E quem não é dos nossos? Aí, que não é dos nossos, tem todo tipo de gente. A mentira não tem compromisso com a mentira. A verdade é que é uma só.
você pode ouvir todo tipo de mentira, da libertinagem herodiana ao farisaísmo religioso. E a verdade é uma só. Eles saíram do nosso meio, versículo 19, 1 João 2,19. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Não é assim? Irmãos, uma pessoa regenerada que encontra uma igreja bíblica, ela só sai dessa igreja bíblica para evangelizar. E mesmo assim, enviada pela igreja bíblica. Inclusive o apóstolo Paulo, esse apóstolo famoso, ele fazia parte da igreja de Antioquia. Vocês sabem disso, né? E quando ele terminava as missões, ele voltava lá e dava o relato das missões que ele tinha, do que tinha acontecido nas missões. O apóstolo Paulo, né? E hoje em dia o pessoal sai por aí, né, pulando de igreja, parecendo, né, que é a coisa mais comum do mundo. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram. Por que eles se foram? Para que ficasse o que eu já expliquei para vocês essa palavra, mas é sempre bom lembrar. Manifestar, irmãos, é algo que estava lá, mas a gente não via, porque estava encoberto. O exemplo sempre que eu dou, eu pego esse lençol aqui, cubro essa caixa. Vocês vão ver que tem um volume aqui, porque pelo lençol dá para ver que tem um volume, ele tem um sólido, um instrumento sólido embaixo. Eu não sei o que é. Quando você tira o véu, aí você vê que é uma caixa de som. Mas poderia ser pelo tamanho uma caixa de papelão. Até eu tirar o véu, eu não sei se é uma caixa de papelão ou se é uma caixa de som. Mas quando eu tiro o véu, eu vejo. Então a ideia do falso crente e do crente verdadeiro, muitas vezes a gente não vai saber a diferença, até que venha uma manifestação visível, como foi no caso de Demas. Então Demas e Lucas pareciam iguais, até que o véu foi removido de Demas e deu para ver que ele não era igual a Lucas. Então é preciso que a gente entenda o que está escrito aqui, para que ficasse manifesto, ou seja, para que ficasse visível o que não estava sendo visível até então. Para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí eu fico imaginando, por que você não vai lá no zoológico pegar uma cobra para botar em sua casa para dormir com você? É mais seguro você dormir com uma cobra do que você andar com um falso irmão. Por que você não dorme na jaula do leão? É mais seguro dormir na jaula do leão, pergunte a Daniel, do que andar com um falso irmão. E o que você vê de gente indo atrás do falso irmão para trazer de volta, quer matar todo mundo aqui, Sabe uma coisa que eu já falei várias vezes, mas é segurança para vocês e para mim, porque eu também tenho a mesma emoção que vocês. Até mais, que eu tenho um sentimento muitas vezes paterno, e isso não é muito bom em alguns momentos. Então, a pessoa saiu porque quis. E eu vou tentar trazer ela de volta porque se saiu porque quis e pode voltar a hora que quiser, o que eu vou buscar? Não entendi. Exatamente. Então, por que a gente faz isso? Por conta de um emocionalismo. Por conta, muitas vezes, de uma sensação que não é bíblica. De que a pessoa é uma coitadinha. Não, nem a gente que está aqui é coitadinho. Ah, mas ficou difícil para a pessoa acreditar em Jesus. Está fácil para você? Para quem de nós aqui está fácil andar na verdade? Agora, a pessoa que desiste, irmãos, ela desistiu. E o perigo dessa pessoa influenciar outros que ainda não desistiram, mas estão pensando, é imenso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que a nossa emoção fala mais alto, a gente só faz bobagem.
Isso em qualquer área da nossa vida. Área familiar, trabalho, qualquer área da nossa vida. Se sua emoção falar mais alto, você vai fazer bobagem. Como cristão, você tem que ser uma pessoa divinamente inspirada, instruída. Então você faz as coisas porque Deus te ensinou a fazê-las dessa forma. E não porque você sente que deveria fazê-las dessa ou de outra forma. Então cuidado. Eu queria agora voltar para 2 Tessalonicenses, porque esse termo anticristo, uma das passagens que você vai ver esse termo é exatamente no texto que a gente leu. Eu digo que eu tive todo o cuidado de ler o que estava antes, para vocês entenderem o contexto. Agora, em 2 Tessalonicenses, a gente já está caminhando para a conclusão de hoje à noite. Ele vai dizer aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo, 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Que apostasia? Que a gente acabou de ler. Pessoas que eram da igreja, pessoas que conheceram o Evangelho muito próximo do verdadeiro, ou o próprio verdadeiro, e mesmo assim se apartaram dele, por motivos escusos. Porque todo motivo é escuso. Você não tem motivo para se afastar da luz, a não ser que você queira viver em trevas. É o caso do que aprendemos acerca da rejeição de Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras... Então, as pessoas que muitas vezes saem de uma igreja bíblica é exatamente por isso, porque as suas obras... E se continuasse na igreja bíblica, isso ia ficar manifesto. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de arrotar a espiritualidade, está congregando com a gente, frequenta só o culto de domingo, ele vai ter que arrotar a espiritualidade em outro lugar, porque nem os 3 cultos estão vindo. Mas se você vier aos 3 cultos, talvez eu pense que você é um pouco espiritual, talvez, dependendo de como você se comporta neles. Mas você vem para um. É por isso que é difícil a pessoa se fingir de espiritual no nosso meio. É por isso que as pessoas se sentem tão desconfortáveis em congregar num lugar como a gente. Por que isso? Quer dizer que só porque eu não vou para o estudo de segunda, eu sou menos crente? É claro. É claro que você. Pode ser que uma pessoa venha para todos os estudos de segunda e não seja um crente sincero, mas dificilmente um crente zeloso vai faltar um estudo de segunda-feira aqui. Ainda mais sabendo que toda primeira segunda-feira a gente evangeliza. Crente zeloso? Você pode dizer até que a pessoa está vindo e não é zeloso, mas dizer que é zeloso e não está vindo? Percebeu? Aí se sente desconfortável. Aí não aguenta nem ver o culto pela internet, porque ver pela internet, que eu estou dizendo, ouvir pela internet, ouvir pessoalmente, eu acho que dói na mesma pancada. Aqui pessoalmente dói mais, né? Mas na internet a pessoa bota logo no mudo. Que nada, eu vou ficar ouvindo isso? Que só porque eu não fui segunda eu sou menos crente? É claro. Então quer dizer que a criança que vai todo dia para a escola, e a criança que vai para a escola uma vez por semana, vai aprender a mesma coisa? A pessoa que vai para a academia uma vez por semana e a pessoa que vai para a academia todo dia vai ficar fora do mesmo jeito. A prática. O que você acha que Paulo fala do cristianismo como um atleta? Em tudo se domina. O que faz do atleta bom na modalidade esportiva que ele se propõe fazer? A prática. Aí as pessoas querem vir menos à igreja e teoricamente saberão mais do que. Mas esse é o senso comum dos evangélicos hoje. Eles não precisam mais de tantos cultos, de tantos estudos, pelo contrário. Ensinamento como esse aqui é chato. O culto tem que ser divertido.
Bem, eu acho divertido conhecer a Deus. Para mim é muito legal. É a coisa mais legal do mundo. Apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Essa palavra iniquidade é uma palavra bem específica. No grego, anomia. Então, aquele que é sem lei. E a ideia, o que é uma pessoa sem lei? Muitas vezes a gente pensa que uma pessoa sem lei é marginal. Não, uma pessoa sem lei, irmãos, é aquela que não obedece à lei de Deus. Ele cria suas próprias leis. É como, por exemplo, a gente vive num Estado suposto, né? Estado democrático de direito, aonde a cristofobia não é criminalizada, mas a homofobia é criminalizada. Então quer dizer que o cristão tem menos direito que o homossexual? Segundo a legislação brasileira, sim. Segundo a legislação brasileira, grupos como as homossexuais e pessoas que se assemelham têm mais direitos do que pessoas como nós, que somos cristãos. Eu estou falando, qualquer professor de direito vai dizer que eu estou certo. A não ser que queira mentir. Porque está na Constituição lá. É como, por exemplo, você vai dizer para mim que homem e mulher, os dois, do ponto de vista da lei, são iguais? São não. Principalmente depois de uma lei chamada Maria da Penha. Existe algo na Constituição que diz, devido ao processo legal, toda pessoa tem direito a responder o crime sem ser preso. Depois dessa lei, não. Depois dessa lei, o que a mulher diz tem 10 vezes mais peso, para não dizer 100 vezes, do que o homem. E ninguém quer saber se é verdade ou mentira. Se foi uma mulher que disse, pronto, foi ela que disse. É o que está na lei. Ficou anos sendo julgado no STF a constitucionalidade dessa lei. E por que foi aprovada? Por causa das mídias. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, irmãos. O que eu estou dizendo é que não ache que as coisas são como parecem ser. Todos somos iguais diante da lei. Não é não. Se for mulher, é de um jeito. Se for homem, é de outro. Se for homossexual, é de um jeito. Se você for cristão tradicional, é de outro. Então, é assim que as coisas são. Mas é assim que divulga? Não. Porque o mundo já é maligno. Por isso que nós não devemos amar o mundo. E nem nada do que nele existe. Então aqui, o homem da iniquidade, aquela pessoa que não aceita a lei de Deus. E quando eu falo lei de Deus, irmãos, eu não me refiro somente ao que está escrito na Bíblia. Eu falo da lei de Deus no sentido das leis universais, que o próprio Deus criou. O mar só vai até aqui. A lua é ali. O planeta que o ser humano tem que habitar é o planeta Terra. Aí o pessoal está estudando como morar em Marte. Isso é o quê? Anomia. O homem não foi criado para viver em outro ambiente que não o planeta Terra. Mas os seres humanos estão achando muito legal procurar vida, né? Ou um outro lugar para a pessoa habitar. Então, quando ele fala o homem da iniquidade, é um termo muito mais abrangente do que muitas vezes no português a gente tem acesso. Está falando de uma pessoa que não tem lei. Ele não se submete a nada do que Deus falou. Ele cria as suas próprias leis e normas. Muito parecido com o que acontece com Nimrod, lá em Gênesis, capítulo 11, no episódio da Torre de Babel. O Senhor tinha dado uma lei, porque quando Deus fala, é lei. Olha, vocês, descendentes de Noé, se espalhem pelo mundo inteiro. Quero que vocês povoem toda a terra. Aí Nimrod convenceu a maioria, não vamos se espalhar não, vamos ficar juntos, porque se a gente ficar junto, a gente faz o nosso nome poderoso, conhecido, e aí a gente consegue chegar no céu pelo nosso próprio esforço. É o contexto. Aí Deus disse, isso vocês querem fazer? E então ele coloca idiomas diferentes, confunde os homens, daí o nome Torre de Babel, significa confusão. Então, cuidado
Anomia é isso. Então, quando pessoas criam leis ilegais, injustas, isso também é anomia. Eu não estou dizendo que você se levante contra nenhuma lei, não, até porque as autoridades humanas foram constituídas pelo próprio Deus. O que eu quero é que você tenha noção de que não é porque uma coisa é legal que ela é bíblica. Não é porque uma coisa foi aprovada pelos homens que ela é correta. Muitas vezes a atitude dos cristãos vai ser vista como atitudes odiosas por toda a sociedade. Então, estejamos preparados para o ódio do mundo. Já caminhando para a conclusão, irmãos. Revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A ideia é isso, o filho. Lembra que Jesus usa um termo muito parecido para falar de Judas? Então a ideia é que, por mais que pareça que essa pessoa pode ser salva, não pode. E não é por culpa de Deus, são as escolhas da própria pessoa. Então esse é o filho da perdição. Ele vem com esse fim específico, para desvirtuar ainda mais uma humanidade desvirtuosa, para trazer ainda mais trevas para um mundo que jaz em trevas. A ideia são as últimas gotas que vão encher o cálice da ira de Deus e fazer transbordar. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, tudo que se chama Deus. Você já viu como a sociedade se incomoda com qualquer coisa que seja bíblica? Qualquer coisa que é bíblica, a sociedade se incomoda. Se a gente fala de um Deus assim que é o mesmo para todas as religiões, ninguém se incomoda. Mas se a gente fala de um Deus exclusivo e de um Deus que exige exclusividade dos seus súditos, aí é um absurdo. Mais do que nunca a gente tem visto isso. O termo intolerância é impressionante como esse termo nunca é usado com a gente. Porque se tem um grupo que ninguém tolera, somos nós. Eu nunca bati boca com ninguém na internet, nunca briguei com ninguém no meio da rua para defender as minhas ideias bíblicas. E eu sou intolerante. Você já viu um negócio desse? A pessoa quer me convencer a criar os meus filhos de uma forma diabólica e eu sou intolerante. De quem são os filhos? Meus. Então eu não tenho direito de educar os meus filhos segundo o meu pensamento. Quando foi que tiraram esse direito meu? Porque eu estudei um pouco de Constituição, eu não vi que foi tirado. Mas a partir do momento que eu me tornei cristão, parece que eu perdi esse direito também. Qualquer coisa que eu falar para meus filhos, do ponto de vista bíblico, parece que eu sou pior do que o demônio. Né? E não parece não, irmãos, é exatamente assim. Porque o anticristo ele vem pregando essa suposta tolerância. Que na verdade é uma intolerância com aqueles que são fiéis. Então assim, por que eu posso respeitar o homossexual, fazer as escolhas dele, e ele não pode respeitar a minha? Não, na minha visão, homem não deve se relacionar com outro homem, nem mulher com mulher. É a minha visão. Ah, não, mas eu tenho uma visão diferente. É a sua. Não, se você quer ter a sua visão, tem essa parede, tenha do lado de fora. Por que você quer impor essa visão aqui dentro? Se você é um cristão bíblico, você jamais vai querer convencer o mundo disso. Você vai pregar a verdade de Deus a quem quer ouvir. Inclusive, a gente já aprendeu a não dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães, que dirá entrar em debates infrutíferos. Agora, veja como essas pessoas elas são invasivas. Elas não respeitam a liberdade que supostamente teríamos no país que moramos. Para que isso fique bem visível, né? Que a Constituição, e eu falo isso como alguém que estudou direito, a Constituição ela só protege a quem os poderosos querem que ela proteja. Veja que a mesma Suprema Corte que condenou o ex-presidente soltou e ele se tornou o atual presidente.
Foi a mesma Suprema Corte, viu? Inclusive, muitos membros eram os mesmos, viu? Permitiu toda a Lava Jato, agora desfez a Lava Jato completamente. Foi a mesma Suprema Corte. A lei do Brasil mudou? Não, a Constituição é a mesma. E o que foi que aconteceu? Interesses políticos. Mas parece que a gente fica assim, né? Principalmente quando você liga a televisão e você é levado a pensar segundo o raciocínio de outros. É como uma pessoa que quer comer a comida mastigada. Mas sabe como é? Eu tenho preguiça de mastigar a comida. Você mastiga para mim? Eu tenho preguiça de pensar. Pensa para mim. Bom, se Deus deu cérebro para a gente é porque pensar é necessário. Inclusive para você adorar a Deus, com todo o seu entendimento. Né? Então vamos caminhar para a conclusão aqui. Qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto? Por quê, irmãos? Porque se você ama a Deus, você o cultua. E qual é o culto racional? O nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, sendo oferecido diariamente, em sacrifício. Não sacrifício no sentido de um sacrifício que nos salva pelo sacrifício, mas um sacrifício retributivo. Eu entrego a minha vida porque eu só tenho vida porque Cristo morreu por mim. Então essa vida que eu tenho agora, eu só tenho porque Ele morreu por mim. O mínimo que eu posso fazer é dar minha vida por Ele. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim, o Evangelho, acha-la. A ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então essa figura ela vai aparecer, irmão. Vai ser um homem de carne e osso. Assim como toda a divindade de Deus foi derramada em Cristo, a ponto de Cristo dizer: aqueles que vêm a mim, vem o Pai. O anticristo também vai trazer nele toda a malignidade de Satanás em um homem, o anticristo. Então, nunca, em nenhuma face, em nenhum momento, e olha que a gente já viu os homens fazendo coisas abomináveis. Você tem exemplos como Hitler, Gengis Khan e outro tipo de gente que será não é possível, seres humanos fazendo esse tipo de barbaridade. Pois é, você não viu nada. Isso daí foi um decalque bem assim, sem cor, do que vai ser o anticristo. Então, prepare-se. Você precisa saber isso a respeito das coisas do fim, inclusive o título da mensagem de hoje. A ponto de se assentar no santuário de Deus. E a ideia é, ele vai fazer todas essas abominações e as pessoas vão achar que ele é maravilhoso. E ele está certíssimo. Então ele vai ser visto pelo mundo inteiro, com exceção daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele vai ser visto por todos como Salvador, como a resposta que o mundo precisa. Então, nós estamos em guerra, nós estamos com fome em várias partes do mundo, nós estamos com uma desigualdade social enorme, né? E quem vai ser a resposta para os nossos problemas? Quem vai salvar o mundo? O anticristo. Vai avocar, vai chamar para si essa responsabilidade, as pessoas crerão. Enquanto eu e você dizemos, esse mundo não tem salvação. O anticristo vai dizer o contrário. Por quê? Porque ele é anômalo, né? Ele não tem lei. Então, ele não precisa. Não, o mundo vai ser destruído que nada. Isso é coisa de gente radical. Não, a gente vai salvar o mundo. Depende de nós. Fazer igual a Criança de Esperança. Depende de nós fazer o mundo melhor. E eu vou encabeçar essa ideia. Contem comigo. E o anticristo vai aparecer nesse cenário. E vai aparecer dessa forma. Ele vai aparecer justamente com a ideia de Salvador. É por isso que ele diz aqui, e vai se assentar no santuário de Deus, aqui não do ponto de vista físico, mas no sentido de que as pessoas olharão para ele dessa forma, como um Deus.
E como um Deus assim, melhor do que o próprio Deus, porque esse Deus aqui resolve os problemas que a gente quer. O Deus da Bíblia não, fica negócio de vida eterna, fica negócio de que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados são os humildes. Não, esse Deus aqui é na vera, né? Você quer dinheiro, ele dá. Você quer melhoria de vida, ele quer mais segurança, vai ter segurança. Então é isso aqui, e a pessoa vai gostar. É isso que eles vão querer. Eu já concluo aqui, nos horários, já passei um pouco até daquilo que eu tinha me proposto. Versículo 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Veja, tem gente que às vezes só vai aprender sobre escatologia com 10 anos de igreja. Como se escatologia não pudesse ensinar para uma pessoa que é recém-convertida, porque assusta ela. Não, como é que você é recém-convertido sem ser assustado? Como foi que você foi regenerado se você não ficou com medo de ir para o inferno? Que regeneração falsa é essa? Como foi a regeneração do ladrão, do soldado lá de Filipe? Ele ia se matar, salva-me. Eu tenho que fazer para ser salvo. Como foi os quase 3.000? O que a gente precisa fazer para ser salvo? E parece que o povo hoje, não, você aceita Jesus? Se você aceita Jesus, ele vai ajudar a pagar suas contas. Não, que eu vou fazer isso anticristo. Se você aceita Jesus e está com problema de família, seu casamento agora vai ser igual a novela. Novela no sentido positivo, né? Porque você fala casamento de novela, você nem sabe, né? Que novela tem tanta briga, termina com um, fica com o outro, né? Mas no sentido de coisa assim, né? Bonita. Não tem isso não. Eu dizia essas coisas quando estava com vocês. A ideia de Paulo, eu não enganei ninguém para entrar na igreja. Sabe, eu nunca preguei um evangelho docinho para que a pessoa se sentisse à vontade na igreja, para depois ensinar para ela que somos o sal da terra. Não pode não. Você tem que ser fiel. Porque se você é um servo infiel, mais cedo ou mais tarde você vai ter que prestar conta da sua infidelidade. E concluo aqui nessa noite, se Deus permitir, a gente vai retomar daqui na sexta-feira, se Deus permitir, se estivermos vivos daqui para lá, né? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então a gente vai falar isso até sexta-feira, a gente vai falar sobre isso, mas a ideia é, veja, por que o mundo ainda não foi destruído? Porque o Senhor tem um relógio. O Senhor tem um cronograma. A gente não sabe. A gente não sabe em que ponto do relógio está. A gente só sabe, como Jesus disse, as dores de parto. Então, à medida que as contrações elas vão diminuindo no intervalo, você sabe que a criança está para vir a qualquer momento. Agora, você não sabe dizer qual é o momento específico. Assim como, por exemplo, quando a gente olha para o céu e vê aquele céu todo nublado, escuro, você sabe que vai o quê? Mas você sabe dizer o momento específico que a primeira gota de chuva vai cair na terra? Não sabe, irmão. Nem que você seja um meteorologista, sabe? Melhor do universo, não tem ainda isso. Viu? Não, vai chover. Agora, que horas vai começar a chuva? Não sei. Aí são outros fatores. Só quem sabe é aquele que tem os cabelos da nossa cabeça contados. Esse daí sabe de tudo. Que segundo vai cair a gota, ele sabe. Então é preciso que a gente entenda. Os sinais estão aí. Que está o quê? Está próximo do fim. Agora, quando vai ser o fim? Não sei. O anticristo vai aparecer daqui a 5 anos, 10 anos, 1 ano. Não sei dizer, irmão. Mas o que eu sei é que nós deveríamos estar preparados. Porque já está tudo escuro aí, parecendo que vai chover a qualquer momento. Essa é a ideia. E por que não caiu a gota ainda? Porque o Senhor ainda não quis. Vai chegar um momento em que vai cair. Então a ideia aqui, tem muita coisa a se falar nesse versículo, eu não vou apressar hoje, né? Tem pessoas que dizem que é o Espírito Santo, outras pessoas dizem que é a igreja, outras pessoas dizem que é o próprio Senhor Jesus, e veja, todas essas coisas são uma só, né? Mas se Deus permitir, a gente fala sobre isso na sexta-feira. O que eu quero que você entenda é, nós estamos vivendo os últimos dias, desde o século I. Então, é preciso que nós, como cristãos,
passemos a nos preocupar. Isso já deveria ter acontecido, né? Mas, diante do que a gente viu hoje, mais ainda, a gente precisa se preocupar menos com as coisas da terra e mais com as coisas do alto, irmão. A gente não tem esse tempo que a gente pensa que a gente tem. Até do ponto de vista, assim, mesmo que o Senhor Jesus não fosse voltar na nossa geração, mesmo que a volta do Senhor Jesus só ocorra daqui a 50, 60 anos, quando eu e você já tivermos deixado essa terra. Mas a questão é que a gente vai para onde? Ele pode voltar a qualquer momento para a gente. O irmão Paulinho fez um enterro de 2 pessoas ontem. Essas pessoas já se encontraram com ele. Então é preciso que a gente entenda, como cristãos, diante de tudo que a gente aprende acerca de escatologia, e aqui que eu quero concluir hoje, tem sempre esse cumprimento duplo. Porque existe a escatologia do ponto de vista geral, que é isso que a gente está estudando aqui. Como é que vai ser o fim do fim, no sentido absoluto, né? O Jesus voltando, a apostasia vindo antes, ele vindo com seus anjos, destruindo o inimigo com o sopro da sua boca. Tudo isso vai acontecer, como de fato está escrito vai acontecer. Mas existe aquilo que a gente chama, irmãos, pelo menos eu, né, de escatologia no sentido individual. Cada um de nós vai ter um fim específico. Então, um dia vai ser o seu último dia e não necessariamente vai ser o mesmo que o meu. E aí, quando terminar aquele último dia, acabou para você e para mim. Não tem mais o que esperar depois dali. Não, mas se eu morrer e as pessoas orarem por mim, como os católicos fazem, aí eu posso ser salvo. Pode não, irmãos. Cumpre ao homem morrer uma única vez e segue-se. Então a escatologia, ela tem sempre que despertar a gente para um sentimento, que foi até o que a gente leu ontem, de prudência, no sentido de estarmos preparados a todo instante, como as virgens prudentes. Então o noivo vai chegar. Vai chegar. E pode ser a qualquer momento. E eu preciso estar preparado. Então é como se você vai sair para um lugar e você vai... Eu vou levar um guarda-chuva. Mas pode ser que não chova. Mas se chover, eu estou levando o guarda-chuva. Pode ser que eu tenha que ficar na rua mais tempo do que eu imagino. Então a ideia é de você estar preparado. Então, preparado em que sentido? Eu sei que eu já devia ter concluído e vou concluir, mas preparado no sentido de que, você está extremamente avisado em relação a todo o cenário que está ao seu redor. Não só no sentido do futuro, mas principalmente no sentido do presente. Então, qual é o cenário que eu falo? A maldade está se multiplicando. Só isso? Não. O amor de quase todos está se esfriando. E aí, como é que está o seu e o meu? A gente sabe de uma igreja extremamente zelosa, mas que estava reprovada porque havia abandonado o primeiro amor, a igreja de Éfeso. E ali não foi, vamos avivar a igreja. Não, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então é preciso que a gente esteja refletindo constantemente, diariamente, talvez muitas vezes durante o mesmo dia, para onde é que a gente está indo, irmãos? Assim como os meus pés me levam, né, aonde eu quero ir, as minhas ações estão me levando para onde eu vou passar a eternidade. Não, mas eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pela obra de Cristo, é claro. Mas se a obra de Cristo te salvou, então você anda como uma pessoa salva. A gente viu hoje, eu li com vocês, 1 de João. Se você diz que está na luz, mas anda em trevas, você é mentiroso. Não, mas eu estou na luz porque Cristo me salvou. Mas você anda em trevas. E eu não estou dizendo isso no sentido absoluto de que você é condenado. Eu estou dizendo, arrependa-se. Não é o que ele fala também na carta? Você pecou, caiu a ficha em relação ao seu pecado. Você não está perdido por causa disso. Temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Então, se você pedir perdão a Ele, de forma sincera e honesta, Ele vai te perdoar. Então, é nesse sentido que estar preparado é isso.
Eu e você precisamos examinar com mais seriedade as nossas vidas, as nossas escolhas, porque elas invariavelmente, as nossas escolhas externas, irmãos, elas demonstram a nossa escolha interna, que muitas vezes a gente nem conhece. Que sentido, pastor? Em algum momento da sua vida você escolheu seguir Jesus. Aí talvez você deve dizer, não, mas não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Pô, irmão, nessa altura do campeonato eu já sei. Mas você também sabe que a soberania de Deus opera com a nossa responsabilidade. Então, assim, claro que ele me escolheu primeiro, e só por isso eu pude escolhê-lo. Então, se em algum momento eu externalizei essa escolha de seguir a Jesus, essa escolha foi interna. Mas essa escolha vai trazer consequências externas. Todos os dias. Então não adianta eu querer me enganar. Eu ando como uma pessoa que não escolheu Jesus e no meu interior acho que eu me escolhi. Então, estar preparado é nesse sentido. O meu encontro com Ele pode ser a qualquer momento, então eu vou estar preparado. Eu não sou perfeito, mas eu quero andar de forma correta aos olhos do meu Salvador. Que seja assim na sua vida e na minha. Ó Deus, o Senhor sabe os pecadores que somos. E como somos agradecidos pela graça que nos alcança em Cristo Jesus. E rogamos para que não tenha sido em vão. Que nós possamos demonstrar a nossa salvação por meio da santificação. Ajuda-nos a viver como filhos da luz que somos, andando na luz. Eu oro pelos irmãos, em especial Rita e Calmon, que o Senhor continue a derramar graça sobre esse casal, para que eles venham a dar bom testemunho nessa localidade que o Senhor tem nos trazido toda segunda, para estar ensinando o teu evangelho aqui, Senhor. Apresentamos o evangelismo de segunda-feira, toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, que o Senhor possa estar nos capacitando, nos orientando, nos dando sabedoria de como fazê-lo, Senhor. Consciente que não estamos fazendo obra de homens, mas estamos fazendo a obra de Deus. Eu oro para que o Senhor possa nos despedir nessa noite em paz. Eu rogo para que a Tua paz esteja conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E seremos perdoados, como disse o salmista, bem-aventurado aquele que Deus jamais imputará pecado algum. Que seja essa a história da nossa vida, Senhor. Louvado seja o Teu nome, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo, são 10 minutos de intervalo, daqui a pouco a gente volta de novo. Isso. Aí daqui a pouco o pessoal da internet, cadê? Voltou tudo, voltou e você não voltar, afinal.